Salve, salve, ricas queridas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como te encontro, bem-vinda você que tá aqui no ao vivo, bem-vinda você aqui que tá no gravado também, que eu sei que tem uma turminha aqui, quem tá no gravado, dá um alô também pra eu saber que você chegou aqui no gravado, eu saber que você me acompanha também aqui todo dia no Rica na Mesa, ao 12h30 ou às 12h30, dependendo de como seja a tua região. Você chame de 12h30 ou 12h30. Bora só. Todo mês de janeiro, né? O mês de janeiro inteiro, todos os dias, desse horário de 12h30, 12h30, eu venho aqui pra gente fazer uma live de cerca de 30 minutos sobre algum tema, né? Onde a gente fala ali rapidamente, onde a gente lança alguma coisa, hora da psicologia financeira, hora das finanças comportamentais, hora da parte mais prática e técnica de finanças. E hoje vai ser um assunto mais prático e mais técnico, sim, tá? Então eu acho que é bom sempre intercalar, até para que a gente vá bebendo das várias fontes para a gente evoluir nesse lugar. E hoje coloquei esse tema aqui, ó, sobre economia, tá? Economia, o que é aquele básico que toda rica deve aprender a fazer. Que básico é esse? Sabe quando se a gente fosse pensar aqui numa cesta básica? Bora pensar aqui na lógica de uma cesta básica. Cesta básica, quem construiu essa ideia de cesta básica em algum momento, pensou que naquela cesta é para colocar o básico da alimentação de um ser humano. Então vai ter lá um macarrão, vai ter lá um feijão, vai ter lá um arroz. Aquilo é tudo o que o ser humano pode comer e pode se alimentar? Não, aquilo é o básico. O que é o básico? É aquilo que não pode faltar. Então a lógica do básico aqui também eu estou relacionando com um assunto de economia. Pode ser que você seja uma pessoa que acompanhe muito economia, jornais, assuntos ligados aos assuntos econômicos, né, aos interesses econômicos. Pode ser que você seja uma pessoa completamente à parte disso e diga assim, não, nada a ver economia na minha vida. Inclusive eu até arrepio os pelos da cabeça quando se fala de economia, porque eu acho chato, eu acho desnecessário e aí eu não entendo nada. Você que acompanha e gosta, ou que gosta e não acompanha, ou que odeia, para esse mundo das finanças, eu acredito que sim, aquele básico, aquela cesta básica precisa estar muito bem entendida na tua cabeça. Por quê? Porque esse é um passo importante que você precisa dar para entender ou começar a entender sobre investimento financeiro, tá? Então, se você em algum momento pretende melhorar a tua carteira de investimentos, fazer com que as decisões de investimentos venham sob sua cabeça e não só porque alguém indicou ou orientou, ou porque quer de fato evoluir nesse assunto, o básico de algumas coisas de economia você precisa entender. Então a live de hoje é sobre isso, tá bom? Bia querida, me deu boa tarde, chega mais. Conhece de economia, Bia? Acompanha os índices econômicos, como é que é o assunto da economia para você? Então até para saber aqui, quem está entrando comigo no ao vivo, se é uma pessoa que acompanha as projeções econômicas, eu vou me referir a 2025, tá? Então vamos lá. Que bom que você acompanha, você vai me ajudar então aqui a conversar com as meninas sobre alguns itens, algumas palavrinhas que acompanham os jornais e que às vezes a gente fica completamente fora da lógica, tá? Peguei aqui alguns índices econômicos que eu acho que são os mais importantes para nesse momento, porque amanhã, a live de amanhã, de 12h30, vai ser sobre reserva de emergência, no sentido de quais produtos financeiros você pode considerar para reserva de emergência. Só que para falar já de produto financeiro, é importante saber disso aqui que eu vou contar para você hoje, tá? É uma sopa de letrinhas, de verdade, mas a coisa não é tão difícil quanto parece, né? Eu tenho aquela impressão de que quando a gente não sabe nada e vê o povo falando bonito, aí a gente olha, admira e diga, nossa, que pessoa inteligente, essa pessoa que sabe falar essa sopa de letrinhas aí. E que na hora que a gente vai entender não é tão complexo assim, tá? Então, hoje é muito falado no sentido básico. Primeira coisa que eu quero falar é sobre inflação, tá? O que significa a inflação?
Pode ser que muitas de nós viveu os momentos aí de inflação alta no país, que teve inclusive o motivo do porquê que mudou até as moedas, né? Até pra gente chegar no real hoje. Foi por conta aí da inflação que estava completamente desequilibrada e já fora de controle. E a inflação significa a alta generalizada dos preços das coisas. Não é a alta pela alta, é a alta generalizada. Tudo subiu de uma forma generalizada, menos o salário da gente, porque quando a gente está falando é sobre o preço de viver, o preço de comer, o preço de beber, o preço de escola, né, o preço de educação, de saúde, o preço de transporte. Então, quando a gente pega esse básico, que é a cesta básica da nossa vida, que é alimentação, bebida, saúde, educação, lazer, quando isso sobe de uma forma generalizada, a gente diz o país está enfrentando uma crise de inflação. E uma das missões que os governos têm é de conter essa inflação. É como se fosse um cavalo selado ali e que você tem que conter, porque se você largar, esse cavalo te leva para um lugar que você nem sabe para onde é. Ele parte enlouquecidamente ali correndo. Então você tem que segurar aqui. E aí os governos, e aqui nada de política que eu vou falar de função de governo, tá? Função lá da parte econômica do governo, tem que colocar várias medidas para conter essa inflação, para que essa inflação fique ali de uma forma ok, que as coisas subam, mas subam de uma forma ok e não generalizada. Então, a inflação ela é medida por um índice que é chamado IPCA. Então você pode anotar aí no teu caderninho de estudos que quando você ouve que a IPCA está subindo, que o índice do IPCA está subindo, significa que essa inflação vai subir também. O IPCA é um índice, né, é uma sigla, né, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é digamos como se fosse uma pesquisa de preços, de uma forma bem simples aqui vou falar. É como se fosse uma pesquisa de preços do que a gente precisa para viver. E aí o IPCA vai fazendo essa pesquisa e vai dizendo, ó, do mês de dezembro para cá, o IPCA aumentou. Por quê? Porque a média do preço daquelas coisas que o IPCA acompanha aumentou. E aí o IPCA vai nortear essa inflação. A inflação está aumentando. Ou o contrário disso, que é a deflação. Está sendo o quê? Está perdendo o preço, tá? Caindo. Eu não vou entrar aqui no mérito das consequências de uma deflação. A gente pode pensar que seria muito legal que tivéssemos em deflação porque o preço das coisas iriam cair, mas não. O efeito na economia de uma deflação, que é o quê? A diminuição generalizada no preço das coisas, causa também a morte de um país, a morte de uma economia, tá? Então, primeira coisa é pensar inflação, aumento generalizado no preço das coisas. IPCA, que é o significado de índice de preços ao consumidor amplo, ele tem uma cesta de produtos que ele vai pegando os preços e mede, dizendo assim, olha, nessa cesta houve um aumento de, vou inventar aqui, 0,75%. Então, o IPCA do mês X foi positivo 0,75%. E esse 0,75% vai refletir na inflação do país. Então, sobre IPCA e inflação, ficou claro para vocês? É importante isso porque quando a gente for falar de produtos financeiros, amanhã alguns dos produtos vão falar disso aqui. E aí é por isso que é bom entender. Nossa, e olha só, IPCA tem a ver com esse produto, então é importante eu saber o que é IPCA. Alguns eu não vou falar amanhã, por quê? Porque tem produto pra caramba, né? Então vamos ter que andar mais com a vida. Mas todos esses índices em algum momento vai refletir no acompanhamento financeiro da tua carteira de investimentos, tá? Bom, falei de IPCA, falei de inflação. Agora eu quero falar de uma outra taxa que é comum também vocês ouvirem por aí, que é a nossa querida taxa Selic. Quem já ouviu falar de taxa Selic? Taxa Selic. Mesmo que você passou desenganada
na frente da TV na hora do jornal, você já deve ter ouvido falar. Agora, será se você sabe o que é a taxa Selic e o que ela influencia aqui na nossa vida? Bora ver? A taxa Selic, ela reflete a taxa básica de juros do mês. Ponto. No país, Brasil, alguém que tivesse vindo de fora, lá do planeta Marte, e ficasse de lá de Marte pensando, quanto é que custa morar no Brasil? A taxa Selic, que é a taxa base de juros do mês, já diria para esse alienígena quanto é que custa morar no país. Quando essa taxa Selic sobe, fica mais caro financiar um carro, financiar um imóvel. Por quê? Porque quando a taxa Selic, que é a taxa de viver no Brasil, aumenta, o preço das coisas aumenta. Por que fica mais caro financiar um carro e uma moto e um imóvel? Porque quem financia para você é um comerciante, né? Você vai lá financiar teu imóvel. Não é em qualquer vizinho ou parente que financia um imóvel para você, é um comerciante. Quem é esse comerciante? É um banco. E o banco tem seus custos. E aqui eu também não vou entrar na conversa se o lucro é grande, né? Vou falar aqui, economicamente falando, o banco tem seus custos. E os custos do banco, mais os juros, né? Como qualquer comércio, eu tenho que pegar quanto é que esse comércio me custa, quanto é que esse comércio me rende para eu colocar preço nas minhas coisas. Todo comércio é assim. Então, se a taxa Selic, que tem influência nos meus custos do meu comércio banco, se ela sobe, na hora que eu vou vender meu arroz ou vender meu financiamento bancário, eu preciso considerar essa subida da Selic para colocar preço no arroz, para colocar preço no financiamento imobiliário. Então, quando você entra num banco ou na padoca do seu Joaquim, e você percebe que o financiamento imobiliário está mais caro e o preço do arroz está caro, eles dois, em tese, pegaram lá o custo da Selic, que é o custo de viver ali naquele comércio, de pagar impostos, de pagar funcionários, de pagar fornecedores, de pagar o aluguel onde ele está, e ele coloca no produto. Então, a cada vez que a Selic está mais alta, financiar um carro, um imóvel, é bom. Mas quando a Selic está mais alta, é bom para quem? Vê se vocês conseguiram captar. A Selic alta faz com que a gente pague mais caro num financiamento do carro ou da casa. Mas pra gente aqui, pessoa física, aonde é que é o lado bom de uma Selic mais alta? Dou um doce para quem acertar. Rafa, você acerta? Maria do Socorro, vamos ver se você acerta. Leila, que entrou aqui agora. Ju Saúde, que entrou aqui agora. Quem acerta essa pergunta? Lívia, minha querida, que bom que você está aqui. A Márcia, Ana Paula. Nelma entrou também. Andréa Carvalho. O Paulo. Bia, que já estava aqui, mas a Liane. Quem acerta para investimento, né? Para investimento. Muito bem, dona Nelma. Se a Selic está mais alta, para quem investe em renda fixa, principalmente, tem bons benefícios disso. Por quê? Porque muitos produtos financeiros prometem te pagar os juros dele, o rendimento dele, com base na taxa Selic. E aí, na hora que a taxa Selic aumenta, os meus rendimentos aumentam. Ô Ari, mas será se vale a pena? Porque de um lado tá mais caro viver. E do outro lado eu tô tendo mais rendimento, porque os meus investimentos financeiros também melhoraram o rendimento. Essa conta fecha? Será se essa conta fecha? Sim, não e depende. As 3 respostas são respostas. Porque, primeiro,
A gente tem um índice de poupança baixíssimo aqui no país, Maria do Socorro. Você não sabia? Que bom que você está aqui agora, que você não vai mais, você vai dar aula disso daqui a pouco. Nosso país tem um índice de poupança baixíssimo. E o índice de poupança, eu não estou falando da aplicação financeira poupança. Estou falando de guardar dinheiro. Então, em tese, a grande maioria de nós só pega o lado ruim da Selic alta, que é o custo de vida aumentando. A parcela menor que aplica, um pedaço de quem aplica, que é esse pedaço pequeno, esse pedaço bem pequeno acompanha os investimentos, e aí ora troca para esse, porque pode ser que esse seja melhor. Ele faz um estudo e tem um acompanhamento, mas a grande massa de quem aplica, então o pedaço que aplica já é pequeno. E dentro de quem aplica, a grande massa que aplica não sabe olhar isso. Eu fui gerente de banco durante 11 anos, trabalhei no banco 14 anos, 11 anos como gerente geral de agência. Quantas milhares de centenas de vezes pessoas chegavam dizendo que tinham dinheiro guardado desde 1912 e estava lá. Não sabia nem para onde estava. Ou que até acompanhava, mas não entendia nada, dependia de que eu, funcionária, ou qualquer outro funcionário, dissesse para ela que aqui tá bom, que aqui tá ruim, que aqui mexe. E aí corre esse risco, né? Você pode pegar, de fato, um bom profissional que te oriente, pode pegar um profissional aí meio esquisito e te oriente para outras coisas. Pode acontecer. Então, vocês estão entendendo a importância de saber isso? Então, Selic alta, o nosso bolso custa mais, e aí nessa hora se você está percebendo que a inflação está alta, gente, inflação não é só porque você foi no mercado, não. Não é só porque a vizinha reclamou, não. É porque você está acompanhando. Só é dar um Google. Qual é que é a taxa Selic deste mês? E a do mês passado? E qual é a previsão para o futuro? Só é olhar. Se esse mês está 1% e mês passado estava 1,2%, já caiu. Mas se até o final do ano quer chegar em 1,5%, vai aumentar. Então, não precisa, neste primeiro momento, ter grandes, inteligências para dizer há uma tendência de aumento de Selic para o resto do ano, que no caso é a tendência para o nosso ano. Selic não é bola de cristal quando a gente fala de futuro. Então não existe, se alguém te disser, olha, aplica esse dinheiro na Selic porque em dezembro ela vai estar em 15%. Se a pessoa te disser isso, você já corre doida dela, porque isso aí é, conversador que tá querendo te enganar. A Selic, a gente só sabe quando acontece. O que acontece é que tem previsões de 2 lugares. Existe a previsão do governo. Lembra que eu disse que o governo faz uma série de medidas econômicas para conter a inflação, para conter a Selic, para ficar ali naquele lugarzinho. Então existe uma previsão, é meta. A gente não está fazendo meta aqui para 31 de dezembro? Minha meta para 31 de dezembro é quitar todas as minhas dívidas. Se eu vou, eu não sei, eu não posso adivinhar, mas eu vou trabalhar este ano para quitar minhas dívidas. O governo é a mesma coisa. A minha meta da Selic é 15%. Se vai, não sei, ele vai trabalhar para isso. Então, a primeira previsão, são 2, é a do governo. E a outra é dos especialistas de mercado, que são as pessoas que trabalham para isso, são os economistas, são os bancos. Então, essas pessoas, junto com o governo, chegam lá a uma determinada conclusão da previsão da Selic. Então, para este ano, é um ano com previsão de Selic aumentando. Então, quem tem rendimento, ou quem tem rendimento não, quem tem investimento, quem já tem, ou quem quer passar a fazer investimento financeiro, em tese, na renda fixa, onde produtos sejam atrelados à Selic, vai ser uma boa oportunidade. Por quê? Porque a Selic está aumentando, beleza? Só que, olha o perigo, e aqui é a grande sacada de quando você está vivendo um momento econômico onde Selic está aumentando. Grande sacada. Se você está ali... foi agora mexer a panela, desliga o fogo, vem aqui que você vai me ouvir aqui agora que essa parte é importante. A grande sacada de viver um ano
como é o caso de 2025, com previsão de aumento de Selic, organização financeira para você investir na Selic, e amanhã eu vou falar sobre produtos financeiros, tá? Então, é colocar dinheiro na renda fixa, que tenha relação com a Selic. Aí alguém me diz assim, Ari, eu tenho um investimento, amanhã eu vou falar um pouco melhor disso, onde vai me pagar 10% ao ano. É bom ou ruim? Eu digo, depende com base no quê? A gente não sabe o que é bom ou ruim, porque a gente tem que comparar com o quê? Então, por exemplo, este ano, a previsão do governo e dos economistas é que a gente finalize o ano com a Selic a 15%. Nessa hora, hoje, se a pessoa dissesse, pega teus R$1.000 e tem 2 produtos, tem esse que já é garantido te pagar 10%, que é o que a gente chama de pré-fixado, já fixei, pode chover, fazer sol, o mundo acabar, mas é 10%. Ou pode ser esse, que ficou com o dedo do meio, ficou esquisito agora, ou pode ser esse outro que, não, ele vai ser com base na Selic. E a previsão da Selic é que finalize 15%. Então aqui é uma escolha a fazer. Eu vou no certo, que é 10%, ou eu vou no previsto, não é o duvidoso. Ou eu vou no previsto. Em se falando de Selic, com base na história da nossa vida, fica muito próximo o previsto do realizado, tá bom? Então, nesse momento, por exemplo, eu, Ariadne, se tivesse aqueles 1.000, eu iria naquele investimento que iria pagar pela Selic, porque a Selic está com previsão de 15% e esse pré-fixado que eu inventei da minha cabeça agora, ele me pagaria 10%. Então, Selic é uma das coisas que você mais precisa acompanhar. Desesperadamente, não, né, gente? Você tem prato para lavar, você tem livro para estudar, você tem Ariadne para assistir. Não. Mas coloca ali um olho de uma vez por semana, dá uma olhada, né? Tem a hora que a gente tem que parar para ir ver lá as páginas de fofoca, mas tem uma hora que a gente tem que ir lá e dizer, deixa eu ver como é que tá a vida aqui agora, velho. Deixa eu ver como é que tá a minha vida. A Selic é um desses indicadores, tá bom? Então, ficou entendido? A gente já falou de 3 coisas. Falamos de inflação, falamos de IPCA e falamos de Selic. Memoriza, que depois a gente vai para a prática amanhã, para alguns deles entender produto financeiro, tá? A Ju Saúde tá dando aplausozinho, significa que até agora tá entendido, né, querida? Para vocês também até agora tá entendido? Bom, o outro é câmbio. Câmbio. Esse índice do câmbio tem relação direta com o dólar, tá? E por que o raio do dólar é tão importante para a economia mundial? Não é só aqui do Brasil, não. No nosso caso, vai impactar diretamente tudo que depende de importação. O que é importação? Trazer algo para dentro, né? Exportação, eu levo algo para fora do país. Importação, eu trago algo para dentro do país. Então, se este país, Brasil, traz coisas de fora, a exemplo de eletrônico, a exemplo de combustível, a exemplo de medicamento, a exemplo de carne, obviamente o preço dessa coisa que vem de fora não é em real. A moeda meio que mundial é o dólar. Tem um impacto ali o euro grande, mas ainda, em termos de mundo, a principal moeda é o dólar. Então, se eu trago, país, coisas para aqui para dentro, pode ser coisa besteirada, pode ser, sei lá, controle remoto que eu não preciso viver para isso. Mas pode ser arroz e feijão, pode ser soja, pode ser álcool, ou seja, pode e tem muita coisa que o país precisa importar para o país viver. E aí vai vir em dólar. Então, por isso que eu preciso acompanhar o câmbio. Toda vez que você colocar lá na internet ou no telejornal que o dólar tá subindo, com base no quê? No real, significa que as coisas que eu trago de fora estão ficando mais caras. O custo de viver aqui dentro do país está mais caro. Porque eu ganho em real, e muito daquilo que eu consumo, ele vem em dólar. Ele não vem em dólar na minha mão. O comerciante não chega e diz assim, Ariadne, aqui é $2. Não, ele me pede aqui, ele me precifica em real. Ele me diz aqui é R$12. É porque antes dele, né, chega aqui pro atacado, depois vai pro varejo, depois vai pro atravessador, depois vai pro negociante, coitada, chega em mim lá. Quando chega em mim, já chega com toda a valorização que isso puder. Então, a lógica do câmbio
também tem essa interpretação que vocês precisam estar acompanhando. Quanto maior a diferença de dólar para real, mesmo que você não vá viajar nunca para o exterior, nada disso aí, vai estar aumentando. Aí é a mesma lógica de investimento. Vai que você encontra um investimento financeiro que está atrelado ao dólar. Ariadne, é bom ou é ruim? Aí a gente precisa olhar primeiro como é que está a previsão econômica com relação ao dólar e o real. Daqui a pouco está com a previsão do dólar diminuir um pouco com relação ao real. Aí você vai estar perdendo dinheiro. Então tudo é uma leitura. Você pode chegar no gerente do banco e o gerente do banco dizer, olha, achei aqui um investimento bacana, onde os percentuais, os mil-réis que vai entrando na tua conta é com base no dólar. Eu preciso olhar e dizer, epa, e como é que o dólar, em termos de previsão do governo, previsão dos principais economistas, na previsão deles vai se comportar em 2025? Tá com uma tendência de queda, de aumento, de estabilização? Com base nisso, eu tomo uma decisão de colocar aquele investimento num dólar ou não, tá? A terapeuta Nelma diz assim, ó, plano de ação, olhar Selic uma vez por semana. Show de bola, isso mesmo. De Lourdes, solicito, creio, Selic é revalidada. Pode alterar de 2 em 2 anos. Não, a Selic é o tempo inteiro, de Lourdes. Ela não é... Ela é como se fosse... Ai, gente, eu pensei num exemplo idiota, mas é bem isso. Eu posso estar fazendo a maior alimentação, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu exercício físico, supondo que eu tô psicopata para perder peso, tá? Vamos imaginar uma pessoa aqui que tá psicopata, porque preciso perder peso, aí muda a alimentação, muda exercício físico, faz e acontece, e aquela pessoa na psicopatia, na loucura, todo dia ela sobe na balança. Todo dia vai ser uma notícia que ela não sabe. O que ela sabe é que ela fez o exercício, o que ela sabe é que ela mudou a alimentação, os hábitos dela. Mas pode ser que ela tenha uma questão, né, hormonal lá que ela não estava olhando. Sabe quando você muda a alimentação e diz, meu Deus, eu estou fazendo tudo direitinho e eu não emagreço? Deixa eu procurar um médico, pode ser que tenha uma coisa ali que eu não estou enxergando. Então, Selic é isso. Todo dia se sobe na balança e é um resultado. Que pode ser igual, que pode ser maior, que pode ser menor. E é em função dessas variações que o governo e o mercado atuam tanto para conter quanto para mudar a projeção, se for o caso de mudar a projeção. Então não tem dois meses não. Todo dia sobe na balança. Todo dia a desgraça acontece lá para olhar o que tá, qual é o resultado, tá? Então pronto, já aprenderam sobre câmbio também. O último índice que eu peguei aqui para hoje, que é a parte básica, a cesta básica de economia para as ricas, é o PIB, Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É uma régua que mede a riqueza do nosso país. Se esse PIB está crescendo, você lê lá no Google, ó, esse PIB aqui está crescendo, significa que o país está ficando mais rico. Se esse PIB está caindo, sinal de crise. E aí eu digo, eu invisto no Brasil, como é que tá? Né? É meio como se fosse medindo a saúde da economia, tá? Então, este é um ano que, em especial, a Selic está com projeção de aumento. Ótimo para investir em produtos da Selic. Só que aqueles mil-réis que você vai ganhar não serão suficientes para compensar o aumento do custo das coisas. Quando você for no mercado, arroz, feijão, quando você for pagar a academia, quando você for pagar a escola dos filhos. É só investir. Se eu pego aqui, é 1º de janeiro hoje, o que eu faço em 2025? Projeção de aumento de Selic. Então, coloco o dinheiro na renda fixa, porque a tendência é aumentar. E eu vou fazer só isso, espero aqui, ó. Não. Em tese, esta pessoa, além de aumentar rendimento, ela precisa enxugar dentro do que puder padrão de vida. Então, em momentos de crise, quando a gente bate uma foto e a gente diz assim, quais foram as famílias que mais sofreram, nem foram necessariamente aquelas que deixaram de investir, foram aquelas que não readequaram padrão de vida. E readequar padrão de vida, eu daria minha mão direita, que se a gente juntasse aqui para fazer uma geral, nem significaria tirar o arroz e o feijão do prato. Significaria tirar um monte de excessos
que às vezes a gente só acostumou a estar lá. Eu quero que você receba essa provocação com amor. Porque pode receber dizendo, quem é essa filha da puta que eu já vivo mal, meu padrão de vida é contado e ela agora tá dizendo isso. Receba com amor, é uma provocação. É uma provocação. Então, aqui nas minhas aulas, quando você se matricula no curso Para Ser Rica, quando você tá dentro da mentoria, a primeira parte que eu vou orientar é fazer uma faxina no padrão de vida. E eu faço isso de uma forma orientada. Mas o resumo é isso. O resumo é, faz uma faxina no teu padrão de vida e aumenta teus investimentos em renda fixa. Por quê? Porque crises são cíclicas. A Ariadne está dizendo que esse ano vai ser de crise? Não, nem perto do que a gente viveu. Esse é um ano de aumento de Selic. Aumento de Selic é aumento de inflação. Aumento de inflação significa mais dureza na contenção de gastos. Eu prefiro conter gastos no amor, fazendo isso antes, do que pela dor de simplesmente não ter o dinheiro pro boleto do mês seguinte, tá bom? Gente, foi bom pra vocês? Vocês acham que eu corri demais? Eu peguei quatro índices aqui que eu acho que são, sei lá, talvez os mais usuais, aqueles que eu me preocupei em vocês já terem uma noção deles. Eu espero que vocês, claro que é uma explicação muito, né, muito superficial, mas sem deixar de dar o recado que eu precisava dar. Porque amanhã vai ter uma live onde eu vou falar de alguns produtos financeiros. Na sequência, aí a gente pode fazer de outras também. E aí vai ser importante vocês terem essas, pelo menos essa meia dúzia aqui. Não só sabendo porque vocês gravaram, foi lá, ficou ali gravando. Mas com as minhas piadas ruins, com o meu jeito de explicar aqui, a ideia foi trazer isso de uma forma mais lúdica e mais no dia a dia. Pra vocês entenderem a consequência para os investimentos financeiros. E não chegar simplesmente no assessor de investimento ou no gerente de banco e o cara dizer assim, nossa, dona Rafa, pode aplicar aqui porque Selic esse ano está com a previsão de 15%. Rafa não sabe se 15% é bom ou ruim, Rafa não sabe o que é Selic, Rafa não sabe se o gerente está querendo entubar uma coisa nela. A Rafa hoje tem um pouco mais de, opa, deixa eu entender aqui qual é essa, tá? Bora finalizar com uma poesia? Trouxe aqui uma poesia da Cecília Meirelles. Ari, quero a mentoria. Como é que faz? Me manda um direct, Ju. Manda um direct que depois da live aqui eu te chamo e a gente conversa direitinho, tá bom? A Liane disse que foi top. Terapeuta Nelma, adorei. A Bia, ótimo. Rafa, obrigada. A Djanira, pra mim foi super interessante, pois quase não me ligo nessas formas de investimento financeiro. Show, só estamos começando, viu? Aquece as turbinas que a gente tá começando. Bora lá. Bora lá. Poesia da Cecília Meirelles. O nome é Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Show de bola sobre motivos do porquê que a gente está aqui. Por que que você está aqui assistindo o que você está assistindo? Por que que você está trabalhando no que você trabalha? Por que que você estuda o que você estuda? Ou por que que você não está fazendo nada disso? Sobre motivo. Beijo. Ju, saúde. Te aguardo aí no direct. De Lourdes, querida, mais uma vez, obrigada. Beth, meu bem, que bom que você está aqui. Beijinho, até mais. Até amanhã. Amanhã, 12h30.